Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. E hoje nós iremos estar falando um pouco sobre qual a origem do Natal, se o Natal é uma festa pagã. E mais ou menos vamos ver uma base do que as pessoas falam, ou do que ao longo da história vem acontecendo no dia ao qual Jesus ele nasceu. Vamos primeiro à origem do Natal. O Natal tem sua origem, ou o seu princípio, ela é uma festa para celebrar, ela foi criada para celebrar o nascimento de Jesus. Os cristãos deveriam celebrar a vinda de Jesus ao mundo, por isso escolheram o dia 25 de dezembro para celebrar este acontecimento. Ao longo da história, muitas festas diferentes têm sido feitas ou vem acontecendo, ao longo da história. Tem sido celebrada nesta época, junto com a época da festa do Natal. Mas qual é a sua origem? Qual a origem tem a origem do Natal? Será que ela é uma festa pagã ou será que ela é uma festa verdadeiramente religiosa? É difícil dizer se a celebração do Natal tem a origem pagã ou se é criada para lutar contra o paganismo, Quando a festa do Natal surgiu, já havia várias outras festas nesta altura do ano, relacionada como a festa do inverno, que havia o sol, a festa do solstício, e outros grandes eventos já havia antes de acontecer a festa do Natal. Mas o Natal, ao decorrer dos anos, se tornou muito maior do que essas outras festas, porque mediante o cristianismo foi crescendo, e aí a festa se tornou mais conhecida e mais elevada do que as outras, e as outras se tornaram desconhecidas. Agora, o Natal nós sabemos que a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo. Agora a pergunta é, Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Será que Jesus nasceu nessa data? Ou será que nós comemoramos o seu nascimento ou essa festa numa época errada ou diferente? Uma coisa é certa, a Bíblia ela não diz e não deixa registrado o mês, o dia em que Jesus ele nasceu. Mas nós não temos, a Bíblia não diz qual o dia ou mês que Jesus nasceu. Mas pelas informações na Bíblia, podemos concluir que provavelmente não foi no inverno que Jesus nasceu. Os pastores que visitaram Jesus, que foram visitar Jesus, nós vemos aqui que os pastores que foram visitar Jesus estavam tomando conta das ovelhas à noite no campo, conforme nós podemos ver lá em Lucas capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Durante o inverno, as ovelhas eram guardadas dentro dos estábulos à noite por causa do frio. Então, se os pastores estavam pastoreando as suas ovelhas, isso quer dizer que aquela época, ou naquele dia que Jesus nasceu, naquele mês, não era um mês de inverno. Então, Jesus nasceu exatamente nessa época. Então, Jesus ele não nasceu no inverno. A gente já tem uma dica de que Jesus não nasceu no inverno. Porque durante o inverno, no mês do inverno, os pastores recolhiam e não saíam com as suas ovelhas durante a noite. Algumas pessoas sugerem que Jesus nasceu no outono, baseando-se no nascimento de João Batista, que no caso é o primo de Jesus, E como é que eles chegam nesta conclusão? É o seguinte, nós sabemos que o pai de João Batista, ele era o sacerdote, Zacarias. E os sacerdotes, eles trabalhavam em 24 turnos, cada turno trabalhado por uma semana, de acordo com o cenário judeu, ou com o calendário judeu, O turno de Zacarias trabalharia, há uma semana, mais ou menos caiu em uma semana de maio a junho. Isso é durante o nascimento do seu filho. Isso aconteceu. Então, se Isabel
concebeu em junho João Batista, né? Teria sido em março, mais ou menos, o nascimento de João Batista, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 23 ao 24. Então, se Isabel concebeu em junho João Batista, então teria nascido em março, não é isso? Já do ano que vem. Então, Jesus, ele foi concebido cerca de 6 meses depois de João. Então, isso por isso tinha mais ou menos por volta de meio ano de diferença, conforme nós vemos aí em 1 Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 27. Então, se João Batista nasceu em março, Jesus teria nascido mais ou menos em setembro. Então, não era em dezembro. Mas isso é cálculos que as pessoas fazem, mas não chega numa data correta. Então, o Natal, ele foi criado, ele é celebrado para falar e para anunciar sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo que no século XXI o Natal é comemorado de uma maneira, essa festa é comemorada para o nascimento de Jesus, só que envolve outras coisas. Por exemplo, como o Papai Noel, que isso não existia dentro do Natal verdadeiro, né? E como as outras coisas que existiam naquela época, e vem feito, e vem outra coisa, tudo isso é arrumadinho, é coisas que vem surgindo para render lucro para o comércio. Então, e hoje em dia a festa está perdendo muitas vezes o seu foco. Em vez das pessoas focar em Jesus, estão focando em outra pessoa que não deveria estar incluído dentro dessa festa. Então, o Natal, ele foi criado para nós celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nasceu, que foi enviado por Deus e que foi o Cristo reencarnado, conforme João 1:1 diz que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Então Jesus, ele veio, habitou no meio de nós como carne, forma corporal, não foi um corpo fluido, como muitos dizem, não foi uma miragem, mas foi um Cristo nascido de mulher, né? E veio salvar, o Salvador do mundo. Então nós devemos celebrar o Natal conscientemente, com nossa mente limpa, e celebrar dele de forma digna, como mostrar o verdadeiro sentimento do Natal, que é mostrar que Jesus veio ao mundo para salvar, para perdoar pecado, para libertar as pessoas. O nascimento de Jesus Cristo, o homem que nasceu nessa data que nós celebramos, é o homem que morreu lá na cruz para nos libertar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. Então o Natal se celebra o nascimento desse ser tão poderoso que é o nosso Deus em forma de Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Então não perca o foco no Natal, que é Jesus. Jesus, ele é o foco no Natal. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. Então celebremos o Natal lembrando de Jesus, o homem que nasceu naquela manjedoura, que nasceu naquele estábulo, naquele local, e que veio salvar a humanidade. Então celebramos Jesus, porque Jesus, ele é o Salvador do mundo. Então o verdadeiro significado do Natal é que nessa época nasceu o Salvador da humanidade. E como Salvador é preciso colocar uma observação. Não é porque ele é Salvador da humanidade que todo mundo está salvo. Para ser salvo, para entrar no céu, ele mesmo disse que só há 2 caminhos, que só há 2 portas. E ele disse que todo aquele que diz que é dele deve andar como ele andou. Então, se deve andar como ele andou, devemos colocar em mente no Natal. Será que nós estamos fazendo o que ele mandou? Será que estamos cumprindo os seus mandamentos? Será que nós estamos andando como Jesus andou? Será que estamos cumprindo os seus preceitos, as suas leis? Será que estamos de acordo com ele? Né? Então lembre-se, Jesus, ele é o verdadeiro significado do Natal. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus ele nos ajude, e conto com a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe, ore por nós, para que cada dia Deus venha nos abençoar.
Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.